Vamos para mais um vídeo desse canal. E dessa vez eu decidi compartilhar com vocês o meu processo de mudança, né? Como que eu mudei a minha vida sem dinheiro, porque eu acho que toda vez que eu conto a minha história é como se para vocês ficassem uma lacuna de como o dinheiro aconteceu, de como as coisas no mundo palpável, financeiramente, melhoraram quando eu comecei, quando eu decidi mudar de vida. Então eu decidi falar essa questão mesmo financeira, porque realmente eu tinha pouco dinheiro. Para quem não sabe, eu me divorciei, eu fui casada com o pai das minhas filhas, a gente casou na igreja, tudo bonitinho, e depois a gente se divorciou. E quando a gente se divorciou, a Sophie, que é minha filha que hoje tem 10 anos, tinha só 4 meses e a Caroline tinha 2 anos e meio aí. Elas têm 2 anos e meio mais ou menos aí de diferença, né? 2 anos. E a Sophie tava na fralda, a Caroline tava saindo da fralda. As duas ainda tomavam mamadeira e tal. E foi um processo que logo em seguida, depois do divórcio, quando eu me divorciei, eu ainda tinha o meu negócio de doce, de confeitaria. E logo em seguida eu comecei a quebrar por má administração o meu negócio de doce e comecei a passar bastante dificuldade financeira, tive corte de luz, corte de água, ordem de despejo da casa lá que eu morava de aluguel, fui morar num porão com as minhas duas pequenas e elas moraram comigo, elas só foram morar com o pai quando a Sophie tinha 7 anos e a Caroline já tinha 10 anos. Então, dos 4 meses da Sophie até os 7 anos, elas moraram comigo e a Caroline morou comigo até os 10 anos de idade, tá? E a partir daí, desse lugar de muita falta, né, de escassez, de vergonha, né, uma época que o meu ego foi arrastado com a cara no asfalto e eu era muito orgulhosa, eu era muito autossuficiente, eu era muito independente, né, eu já contei pra vocês que eu queria mostrar pro meu ex-marido que eu dava conta sozinha, que eu dava conta da minha vida, né, que eu era fodona e tal. E aí, né, caí com a cara no asfalto logo depois da separação. Então, assim, foi um momento de muita falta e ele, obviamente, ficou sabendo, né, muitas pessoas da família da cidade ficaram sabendo, não tinha como não saber, eu até pedi ajuda pra família dele, né, o dia que cortaram a minha luz, eu fui dormir na casa de uma tia dele. Na época, o meu vizinho ofereceu água do poço pra gente, porque ele viu, né, eles indo cortar minha água. Então foi um momento ali de muita dificuldade, né? Então foi nesse momento de muita dor, de muita falta, de muita vergonha, ai meu Deus, de muita escassez, que eu comecei a mudar a minha vida, né? E ali, quando eu nunca tinha o hábito de colocar no papel as minhas contas, as coisas que eu comprava. Então ali foi quando eu comecei a botar no papel tudo que eu devia e aí eu me deparei com uma dívida de mais de 50 mil reais, com o nome sujo. E foi ali que eu recomecei, né? Foi ali que eu comecei com as minhas filhas naquele porão, que a gente não, né? A tia do meu ex-marido, né? A tia das crianças, tinha uma amiga que tinha um porãozinho lá e eu fui morar nesse porão com ela e pagava aí um aluguel bem pequenininho. E eu já vou explicar pra vocês como, tá? E aí vocês sempre perguntam, Dani, mas assim, como que o dinheiro começou a entrar? Como que você lidava com aquela situação quando você não tinha dinheiro, né? Porque você ficou vivendo de doação. Sim, eu recebia a pensão, tá? Então vamos lá, eu recebi a pensão do pai das minhas filhas. Desde o momento que a gente se divorciou, ele pagava a pensão para elas. Mas vocês bem sabem que a pensão de uma pessoa que trabalha de carteira assinada não tem como ser uma pensão muito, né? A menos que a pessoa ganhe muito, seja rica, famosa, alguma coisa assim, para ganhar uma pensão considerável. Então, eu recebia sim, o tempo todo eu recebia pensão. Muita gente perguntou, Dani, você não pensou naquele momento em deixar as tuas meninas, né, com o pai, ou com a família dele, ou com a avó, enfim? E eu nunca pensava, porque naquela época eu ainda era aquela mãe que não, o filho é da mãe, eu tenho que dar conta, sou eu que botei no mundo e é minha responsabilidade. E não passava na minha cabeça em nenhum momento, tipo, passar a guarda pro pai naquele momento, né? Tanto que eu só fiz isso depois de já estar muito bem, já tinha passado aí 7 anos, né, de todo esse rolê todo aí, já tava melhor, né? E aí eu recebia a pensão, ele sempre honrou com o compromisso ali da pensão, mas a gente bem sabe, né? 2 crianças para comer, fralda, leite, mucilon,
né, para comprar, para tomar mamadeira, a comida que tinha que ter, aluguel, luz, água. Então tinha bastante despesa, material ali da creche, roupa, sapato, né? Então a gente sabe que a pensão, ela não supre todas as necessidades da criança. Não é assim, ele paga pensão e eu posso só ser mãe, só cuidar das minhas filhas. Não, né? Tem que trabalhar também para suprir com a outra parte financeira que exige, né, de um filho. E nessa época, a Carol já estava na creche e a Sophie tinha 4 meses e eu não tinha conseguido vaga na creche para Sophie. E eu não tinha gente com quem deixar, né? Porque como vocês já sabem, eu fui criada pela minha avó, eu sou de Santa Catarina. Nessa época, minha avó já morava em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Meu pai, presidiário, desde aquele momento até hoje, meu pai ainda tá preso. Então eu não tinha essa rede de apoio, era eu e minhas filhas. E aí eu sempre pensava, se eu for trabalhar fora, quando emendar um feriado, que a gente bem sabe, quando tem um feriado na quinta, na sexta-feira já não tem aula. Com quem que eu vou deixar, né? As minhas filhas não tinham com quem deixar. Então foi ali que eu decidi que eu iria trabalhar pela internet, que eu queria começar, né? E que era uma forma de eu estar com as minhas filhas em casa, que eu poderia cuidar delas caso elas ficassem doentes, caso emendasse feriado, eu não precisaria, porque eu tenho essa coisa da independência, eu não gosto de ficar pedindo favor para os outros, não gosto de depender das pessoas, então era uma forma de eu conseguir cuidar das minhas filhas. Dani, mas como você fazia dinheiro no começo? Bom, eu comecei com o YouTube, tá? E no começo eu tentei vender, mas eu já mostrei pra vocês que o meu primeiro ano eu só consegui fazer 3 vendas o ano inteiro e o segundo ano 2 vendas. Só que lá atrás, em 2017, 2016, o YouTube não tinha esses critérios de monetização que tem hoje. Então, hoje você tem que ter 1000 inscritos para monetizar um canal e você precisa ter 4.000 horas assistidas. Só que lá atrás, todos os vídeos eram monetizados. Então, desde o primeiro momento que eu comecei, os primeiros 3 meses, obviamente, né, eu não falava pra ninguém, que foi o período que eu vivi de doação, então eu recebia muita doação de comida, arroz, eu recebia caixa de leite de doação. Eu já contei pra vocês uma vez, uma senhora que eu nunca vi na vida, parou na frente lá do porão, lá da casa, né, que o porão era lá embaixo, e deixou um monte de coisa pra gente. Gelatina, carne, chocolate, um monte de coisas assim que há muito tempo a gente nem, né, comia. Eu tive também uma prima desse ex-marido que gostava, a família dele sempre se deu muito bem comigo, sempre me dei muito bem com eles. Todo mês ela ajudava com R$200. Eu me lembro do dia que eu mandei mensagem pra ela dizendo que ela não precisava mais me mandar os R$200 porque eu já conseguia lidar aqui com as minhas necessidades. Ela ficou tão feliz, assim, ela disse, nossa, que legal, enfim. Então eu tinha essa prima dele, né, que mandava R$200 para contribuir com relação às crianças. Então, enquanto eu ia vivendo dessas doações, eu criava conteúdo na internet. Meu primeiro canal foi de autoestima, então ele se chamava Autoestima da Mulher. Aí depois eu fui misturando um pouco de conteúdo, só que eu comecei a me dedicar muito para gravar, né? Eu comecei a levar realmente o YouTube a sério, e junto com isso eu assistia outros vídeos de marketing para tentar entender como fazer mais dinheiro. Eu achava que quando eu fizesse meu primeiro produto digital eu ia ficar rica, e aí eu criei o meu primeiro e-book e não era bem assim, né? Porque vender não é só ter um produto. Então ali comecei uma jornada e eu comecei a receber, ganhar visualizações depois de um tempão falando sozinha, né? Depois de um tempão não ter ninguém. 3 meses mais ou menos eu falava pra ninguém. Eu tinha 1, 2, 5 visualizações no meu canal, não era muito que isso. Depois de 3 meses o canal começou a engrenar. Lá atrás não tinha tantos canais, né, como se tem hoje. E aí eu comecei de fato a fazer aí os meus primeiros R$500 com o YouTube, assim. Então, depois de uns 3, 4 meses eu já tava fazendo, não $500, tá? R$500 mesmo. Ah, Dani, mas como é que tu vivia com a pensão, R$500 ali, com 1000 e pouco, né? Porque era tudo que dava pra fazer no mês. Gente, eu ensinei muito cedo para minhas filhas o não, né? Então, eu fui explicando para elas que não ia ter, que não dava, que não tinha. Então, minhas filhas, elas entenderam isso muito cedo. E eu não esbanjava coisa. Era realmente, assim, bem contadinho. E era um dia de cada vez. Eu vivia um dia de cada vez. Então, entrava um dinheirinho, só por hoje a gente tem leite, só por hoje a gente tem pão, só por hoje a gente tem que comer. Então era realmente assim, vivendo com o que dava. Então várias vezes não tinha pão, e aí a gente
comprava uma bolacha salgada quando dava, fazia bolinho de trigo com água e açúcar, muito bolinho de trigo com água e açúcar. Então assim, eu improvisava, tá? Bolinho de banana era raro quando tinha banana, mas assim, um bolinho com água e açúcar saía bastante. Às vezes um pão que não comia, que ficava duro, fazia torrada, pão torrado. Então eu ia me virando e comendo o que dava e fazendo o que dava com aquilo que tinha. Já misturei sim leite com água para fazer render a mamadeira e colocar mucilon, não vou mentir. Então eu dava um jeito, né? Enfim, miojo, era um dia de cada vez, assim. E às vezes não tinha pra mim, eu sempre priorizava elas, né? Então, assim, foi um processo muito devagar até começar a ter dinheiro um pouquinho, não sobrava, porque eu ainda tinha dívida, tinha gente que me ligava cobrando, e eu dizia, gente, não tem dinheiro pra pagar, eu vou ser sincera, não adianta eu dizer, olha, eu vim dia 10, porque dia 10 eu não vou ter dinheiro. Então, eu fiz escolhas erradas, né, eu cometi erros, mas eu vou resolver, mas agora eu não consigo, por quê? Porque eu tenho 2 filhas pra criar, eu tô com dívida, e mais assim que eu puder, eu vou resolver e eu não quero ficar enrolando ninguém. Então eu comecei, né, a falar para as pessoas que eu não tinha dinheiro para pagar elas e que assim que as coisas melhorassem, eu ia resolver. Isso foi me trazendo um pouco de paz, assim, porque quando a gente fica adiando, né, aí vem, passa dia 10, não tem dinheiro, dá uma angústia assim no coração, porque a gente sabe que dia 10 não vai ter também. Então eu fui, cada dinheirinho que entrava ali do YouTube, 500 e 600, eu ia vivendo com aquilo e comprando só, absolutamente só o que dava. E nesse primeiro momento, gente, eu não pagava dívida, eu não pagava ninguém e eu não comprava mais nada, porque eu não tinha crédito. Eu já tinha sujado o nome de uma pessoa que eu pedi o nome emprestado, porque eu era dessas de pedir nome emprestado. Se a pessoa já não tem nome, vai pedir nome emprestado, né? Se não deu conta de cuidar do próprio nome, vai cuidar do nome dos outros. Se a pessoa não tem crédito, é porque ela não sabe pagar conta em dia, não é mesmo? E aí, não tinha, né? E aí eu cheguei um momento que eu disse, não adianta pedir nome emprestado, eu tenho que mudar meus comportamentos, eu tenho que mudar essa minha compulsão por compra, porque foi esses comportamentos que me levaram para esse buraco que eu tô. Então, a partir dali, eu só me ocupava de ter o que comer. A minha prioridade, o meu primeiro pensamento é assim, a gente precisa ter dinheiro para comer, e eu preciso juntar, eu pagava acho que R$400 naquele porão, 300, 400, era um valor assim bem simbólico se comparado com um aluguel normal, só que eu não tinha nome limpo para alugar um apartamento no meu nome, eu não tinha dinheiro guardado para dar calção, eu não tinha fiador, eu não tinha nada, então era o que dava pra gente morar e viver naquele momento da vida, né? E eu continuei ali tentando na internet, continuei gravando e fazendo, dava graças a Deus assim, porque a Carol ia pra escola, depois a Sofia também consegui vaga na creche pra elas. E aí, eu sei que não é legal falar isso, mas pelo menos elas tinham comida lá na escola o dia todo, então elas podiam, eu já não precisava me preocupar com aquela refeição durante o dia. E era só comida à noite e o final de semana que elas estavam comigo, e o pai delas pegava elas a cada 15 dias. Então, um final de semana elas ficavam comigo 12 dias direto, aí ele pegava elas no sábado, ele nem pegava elas na sexta ainda, pegava elas no sábado, devolvia elas no domingo. E aí segunda começava a rotina da escola. Então elas iam pra escola, pra creche, né, o dia todo, e isso dava um alívio. E eu me lembro que quando eu trabalhava na educação, assim, eu ouvia professoras, porque eu trabalhei muito em jardim particular, dizendo que na prefeitura muitas crianças só comem na escola, né? E eu nunca pensei que um dia eu pudesse viver uma situação onde eu dava graças a Deus, assim, que lá na escola eu sabia que ia ter ali a comida, a sopinha e tudo que elas precisavam comer, e por aí vai. Chegava em casa cansadas da escola, era mamadeira, e dormiam no outro dia, era mamadeira da manhã. A minha avó também me mandava dinheiro de vez em quando para me ajudar financeiramente, então eu recebi ali algumas ajudas no começo, mas não ajudas, a única era essa prima constante, né, a minha avó também, mas aí depois eu cortei todo mundo, eu disse, não gente, eu preciso aprender a andar com as minhas próprias pernas, senão eu vou ficar sempre dependendo de receber ajuda, e isso mais vai me atrapalhar do que me ajudar. E à medida que o canal ia crescendo, os ganhos iam aumentando, né, e à medida que os ganhos iam aumentando, a situação ia melhorando, só que não foi rápido. Algumas pessoas acham que foi rápido, não foi rápido. E mesmo nesse meio tempo, eu acho que uma das coisas que foi fundamental nesse período do porão, eu sei que parece muito difícil fazer isso, tá?
mas viver agora o que você quer viver amanhã. E isso eu fiz muito no porão. Por quê? O que é viver agora o que você quer viver amanhã? O que eu queria viver amanhã? Eu queria ter liberdade financeira, eu queria ter tempo para ir para a praia com minhas filhas, eu queria ter tempo para fazer piquenique com as minhas filhas, eu queria ter tempo para cuidar das minhas filhas sem estar naquela loucura, naquele desespero. Eu queria poder sentar à mesa e tomar um café da manhã tranquila. E mesmo lá no porão, com aquelas pessoas me cobrando, mesmo vivendo de doação e fazendo milagre com os dinheiros pouquinhos que entravam, eu contava história para elas. Eu me lembro de uma vez, assim, de ter comprado, assim, um pouquinho mais de coisa, um leite de aveia, eu comprei banana, e a gente foi lá num parque, no Ramiro, fazer piquenique. Botei uma toalha e levei livro de historinha e contei historinha para elas. Então, mesmo em muitas situações difíceis, eu era essa mãe que contava historinha. Eu tentava viver naquele momento de falta, porque quando a gente está passando por um problema, às vezes aquele problema consome tanto a gente que a gente passa 24 horas pensando no problema. E isso faz com que a gente vibre no desespero, porque dá um desespero. E quando você pensa no amanhã, meu Deus, amanhã não tem leite, meu Deus, amanhã o leite vai acabar, ou amanhã vai acabar o trigo e como que eu vou fazer? Não tem dinheiro para pão nem para fazer mais bolinho. Se a gente fica pensando muito, a gente fica vibrando naquela falta, naquela escassez. Então eu fiz um exercício muito grande, assim, me apeguei muito com Deus nessa época, de viver o hoje, né? E a Bíblia fala, não se preocupeis, eu acho, com que a vez de comer ou beber amanhã, ou com coisa alguma, enfim, alguma coisa nesse sentido, né? Que os pássaros, eles comem e não falta. Eu não vou saber exatamente, mas vocês vão saber do versículo que eu tô falando. Então eu fazia muito esse exercício, porque eu já estava aprendendo sobre vibração, frequência, lei da atração, que a gente atrai aquilo que a gente sente, aquilo que vibra e tal. E eu dizia, eu não posso vibrar na falta, eu não posso vibrar na escassez. Então eu procurava viver naquele momento o que eu queria viver amanhã. Então, não tinha como ir pra praia, não tinha como comer, mas eu vou sentar à mesa e eu vou comer tranquila o meu bolinho de trigo. Eu vou sentar à mesa e eu vou comer tranquila o pão torrado que deu pra fazer. Eu vou agradecer porque a gente tem um chuveiro que cai água quente, porque até então a gente estava tomando banho na casa dos outros porque não tinha nem luz em casa, né? Eu vou agradecer porque tem água, né? Então eu comecei, mesmo naquele lugar, a agradecer e tentar viver algo que eu queria viver amanhã. Então eu botava a galinha pintadinha, eu dançava com as crianças, e eu ia fazendo isso desde lá do porão, sabe? Tentando criar momentos felizes. E ao invés de, quando eu tiver dinheiro tanto, eu vou ser feliz. Não, eu vou ser feliz agora, com o que eu tenho agora. E aí, depois, quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer outras coisas que vão me fazer feliz. Então eu comecei a entender que não é primeiro eu tenho e depois eu sou. Não, primeiro eu sou, depois eu tenho. Então eu buscava ser feliz com as minhas filhas naquele momento de falta e de escassez. Então era isso, a gente pintava porque elas não usavam celular, porque como eu gravava no meu celular J7, meu celular era viciado na bateria. Não era um celular top de linha, era um Samsung J7 mesmo. Se eu desse meu celular para elas brincar também, e se acontecesse alguma coisa? E se esse celular quebrasse? Como que eu ia trabalhar? Então era aquilo ali que eu tinha para trabalhar, era o celular que eu tinha, que eu grudava na tomada e gravava os vídeos, empilhava os livros, porque eu não tinha tripé, nem dinheiro para comprar tripé, não dava, era tudo contado. Imagina tirar 100 reais, 70 reais para comprar um tripé, né? Olha quanta comida eu podia comprar naquele momento. Então eu não comprei tripé, eu fiquei empilhando livros e gravando com os livros empilhados por um bom tempo, assim. E aí eu buscava fazer isso. E aí, à medida que eu ia gravando, as coisas foram melhorando. E eu me lembro de um momento, assim, de eu estar recebendo 2.000 reais com um canal no YouTube. Depois eu recebi 3.000 reais. Eu nunca tinha ganhado aquilo em nenhum lugar. Então, quando eu me vi ganhando 3.000 reais criando conteúdo, e eu não estava vendendo nada ainda nessa época, mas eu já estava ganhando de AdSense, isso pra mim, assim, era um valor muito bom, muito bom. E aí eu me lembro que eu consegui ir para um apartamento no meu nome, porque daí as coisas começaram a acontecer. Eu ainda não estava com o nome limpo. Outra coisa que aconteceu também nesse período, uma empresa de cabelo, Bella Hair,
fez uma parceria, né? A gente fez uma parceria, eles me mandavam laces, aí eu fazia foto com as laces, postava as fotos, fazia vídeos também das laces, a gente fez contrato. Depois eu fiz parceria com um negócio de inglês também, né, no canal. Então todo o dinheiro, assim, eu ia ganhando um pouquinho. Aí eu fui aprender a fazer site, aí eu fiz alguns sites, algumas páginas de venda para algumas pessoas, porque tudo que a gente sabe fazer vira dinheiro, não é mesmo? Então tudo aquilo que a gente começa a aprender, a gente pode vender. Então eu comecei a fazer algumas páginas, alguns sites para vender. E aí quando eu comecei a ganhar ali os 2, 3 mil reais com o canal, eu fui fazer uma formação de terapeuta Theta Healing. Então guardei dinheiro e fui para Florianópolis fazer essa formação. Depois que eu fiz essa formação, eu comecei a atender como terapeuta Theta Healing também. Então eu também comecei a ganhar dinheiro dos atendimentos de terapeuta Theta Healing. E nessa época dos 3 mil, eu ainda tinha o nome sujo, eu ainda não tinha condição, assim, de pagar todas as minhas contas, né? Então tinha dívidas ainda, mas eu consegui alugar um apartamento por 600 reais no meu nome, contrato no meu nome. Eu fiquei tão feliz com aquilo, digo, gente do céu, né? Tá funcionando esse negócio da gente focar no lado bom da coisa, tentar viver agora, né, o que a gente quer viver amanhã, porque eu queria isso. Eu nunca tinha alugado um apartamento pela imobiliária, por quê? Porque eu não tinha nome, eu nunca tinha nome. Desde os 18 anos, que todo mundo ganha nome limpo, eu já cagava o meu nome. O nome ficava limpo, eu comprava mais do que eu podia, quando eu via, eu tava com o nome sujo de novo. Aí eu ia lá, ao invés de pagar a dívida, o meu nome caducava, eu ia lá, cagava o meu nome de novo. Então eu vivia com o nome sujo, eu não sabia como era a experiência de alugar um apartamento pela imobiliária, de ter dinheiro para dar de calção, porque eu gastava absolutamente tudo que eu ganhava e até o que eu não tinha. E aí nessa época, quando eu consegui alugar esse apartamento no meu nome, eu fiquei muito feliz. E nessa época eu já estava criando hábitos diferentes, né? Eu já estava entendendo que se eu não mudasse, a minha vida não ia mudar. Porque quem tinha criado aquela realidade de falta era eu, comprando mais do que podia, pedindo nome emprestado, sendo que nem eu tinha nome. Então eu cometi vários erros com o dinheiro, né? Então o que eu comecei a fazer? Comecei a mudar. Então ali eu já não comprava mais parcelado, até porque eu não tinha nome, não pedia mais o nome de ninguém. Ali eu não fazia mais fiadinho de Avon, de Natura para pagar depois, calcinha de sacoleira, já não comprava mais. Ali, tudo que eu precisava para minha casa, eu comecei a juntar dinheiro. Tanto que quando eu fui para esse apartamento, tem uma foto que tá minhas duas filhas de touquinha e no fundo o apartamento já era com a mobília da cozinha, já tinha essa mobília, mas tem uma geladeira marrom, daquelas bem antiga, era emprestada essa geladeira, porque eu não tinha geladeira. E não tinha sofá também em casa. E eu tenho várias fotos de eu fazendo yoga, ao invés de eu ficar pensando, ai meu Deus, eu não tenho sofá, ai meu Deus, vai chegar alguém aqui e que vergonha, eu não tenho um sofá na sala. Eu recebia visita no chão, nas almofadas que a gente tinha no chão da sala, né? Então eu comecei a parar de sentir vergonha e aceitar que aquela era a minha realidade e que eu estava mudando a minha realidade e que não ia ser da noite pro dia. Então, ao invés de ficar, ai que vergonha, não tenho sofá, ai porque eu não tenho sofá em casa, ai porque minhas filhas não têm televisão, o que eu posso fazer de melhor? Como que eu posso viver agora o que eu quero viver amanhã? Então eu fazia yoga na minha sala, mesmo sem sofá. A gente pintava, eu e as crianças, a gente brincava de bater no negócio lá dos brinquedinhos que elas ganhavam da família do pai delas, que eles sempre deram muito brinquedo, muito presente pra elas, sempre foram muito presentes, assim, muito generosos, né? E aí elas cantavam musiquinha pra mim e eu filmava elas cantando. Eu digo sim, 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 eu digo não, 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 com a cabeça, tá, e com as mãos, eu tenho 5 dedos, em cada mão, toco o teclado, e o violão, Então a gente foi vivendo o que dava com aquilo que tinha. Não tinha TV, eu não podia dar o celular para elas porque era o celular que eu tinha para trabalhar. A gente não tinha sofá, mas aí eu fui botando umas almofadas no chão. Aí eu peguei uns barbante e fui fazendo umas mandala e coloquei na parede para fazer de decoração do vídeo. Botei uma plantinha ali, uma espada de São Jorge para fazer de fundo de vídeo também. E assim, gente, foi muito devagar. E aí o dinheiro que ia entrando, e quanto mais eu me dedicava, porque daí, uma coisa que eu percebo o fato de eu ter vivido hoje como o que eu quero viver amanhã, né, ser feliz hoje com aquilo que tem, eu percebi que eu fui vibrando cada vez menos na falta, cada vez menos no desespero, e eu fui condicionando a minha mente
para continuar gravando, para continuar trabalhando. E quanto mais eu gravava, quanto mais compromisso eu tinha com o meu canal, mais o meu canal crescia e aí mais dinheiro eu ganhava. Tanto que chegou esse momento que eu tava ganhando 2, 3 mil reais. Mas claro, né, a gente já não vivia tanta coisa, porque eu ainda tinha dívida, mas eu ia daí pagando aos poucos as coisas que eu tinha que pagar e que eu devia, né? E aí nesse momento que começou a entrar 2, 3 mil reais com os vídeos do YouTube, eu ainda não vendia muito bem, nada, né? Na verdade eu não vendia não. Foi nesse apartamento que eu aluguei com o nome sujo e que eu não tinha sofá e que a geladeira era emprestada, foi nesse apartamento que eu comecei a vender bem. Aí eu fiz 100 vendas em um ano, 100 e poucas vendas, depois eu fiz 500 e poucas vendas e aí o negócio desandou, aí a venda também deu um salto financeiro pra gente. E aí o que eu fazia? Ali eu já comecei a sonhar em morar em Balneário Camboriú. Ai meu Deus, quando eu penso, né, aquela Dani com o nome sujo querendo morar em Balneário Camboriú, ali eu comecei a querer morar em Balneário Camboriú. E aí, como que eu fazia? Eu levava minhas filhas pequenininha para Balneário Camboriú de ônibus. A gente ia para lá, passava o dia na praia, andava no calçadão, começava a viver naquele momento o que eu queria viver amanhã. Não é assim, quando eu morar em Balneário Camboriú, eu vou pra praia. Não, eu vou dar um jeito de ir pra praia agora. Eu vou dar um jeito de estar perto de Balneário Camboriú agora. Então eu tentava sempre trazer para o meu estilo de vida o que eu queria viver amanhã, né? Então, o negócio foi acontecendo, a gente continuou, não dá pra levar pra um parque, vamos tomar banho de chuva. Então eu me lembro de tomar banho de chuva nesse condomínio desse apartamento que eu morava, tinha um parquinho, então eu levava as crianças lá, a gente tomava banho de chuva, a gente jogava Uno, e eu sempre tentava fazer o melhor que eu podia. Por quê? Porque eu não podia esperar ter dinheiro pra ser feliz com as minhas filhas, eu tinha que ser feliz com as minhas filhas agora. Porque o segredo é agora, é viver agora o que você quer viver amanhã. Então eu comecei a cada dia acordar e não focar no que faltava, focar no que eu tinha. Então vamos cantar, vamos pintar, vamos desenhar, vamos pro parquinho, tem parquinho de graça, tem pracinha de graça, levava elas na pracinha. Quando sobrava um pouquinho mais, vamos passar o dia na praia, mas não alugava cadeira, nada, era toalhinha no chão, não dava pra alugar cadeira, guarda-sol, nada disso. Levava comidinha pronta porque não dava pra comprar comida na praia. Eu sempre tentava fazer o melhor que dava com aquilo que a gente tinha. E isso me ajudou a não focar tanto na falta, né? E aí foi naquele apartamento que daí quando eu comecei a vender, começou a entrar mais dinheiro, aí eu consegui quitar todas as minhas dívidas, consegui limpar meu nome, comecei, ao invés de pegar o dinheiro e gastar tudo, como a Daniela do passado, eu mudei meu comportamento. Para mudar a vida, você tem que mudar. A vida não muda se a gente não mudar. Então, ao invés de eu pedir nome emprestado, parei de pedir nome emprestado. Ao invés de ficar fazendo dívida, parei de ficar fazendo mais dívida. Comecei, ao invés de fazer dívida, comecei a pagar as dívidas. E depois de pagar as dívidas, que era uma coisa que a Daniela desde os 18 anos não fazia, porque a Daniela sempre deixava caducar e se endividava de novo, ao invés de, depois de começar a criar o hábito de pagar dívidas, eu criei o hábito de comprar à vista. Lembra que eu fiquei sem sofá? Então, a Daniela do passado não comprava à vista. A Daniela do passado comprava, ela era imediatista. Eu preciso de um sofá, eu preciso do sofá agora. Eu preciso de uma geladeira, eu preciso de uma geladeira agora. Que vergonha. Eu não vou viver de geladeira dos outros emprestada, porque era muito status, muito ego, muito orgulho. Então, eu não gostava de mostrar para as pessoas que faltava, que eu não tinha dinheiro para ter determinadas coisas. Então, quando eu assumi a minha verdade, parei de fingir que eu era uma coisa que eu não era e que eu não podia ser naquele momento, eu acho que foi um alívio carregar só quem eu era, sabe? De tipo assim, pode vir aqui em casa, só que não tem sofá. Não, tudo bem, gente, senta no chão, beleza? Porque é isso. Não vou me endividar pra mostrar pros outros que eu tenho uma casa bonita e que eu tenho um sofá dentro da minha casa. Então eu comecei a parar também de viver de aparência, sabe? E isso foi muito importante pra mim. Eu me lembro que na época eu fui convidada pra ser madrinha de um casamento, e em outros tempos eu teria me endividado pra comprar um fogão, pra comprar uma geladeira, pra dar de presente algo bom. Mas eu não tava numa situação boa. Eu comprei uma lixeira e dei de presente uma lixeira. Eu não aluguei vestido, porque eu não tinha dinheiro pra alugar vestido pra ir no casamento. Eu peguei uma calça social que eu tinha, uma blusa que eu tinha, botei um turbante na cabeça, fiz uma maquiagem eu mesma e fui. E teve gente que falou da minha roupa desse casamento. Mas mais importante pra mim do que a roupa que eu ia estar nesse casamento era prestigiar o casamento de uma amiga minha, de ver os dois casando, de ver os dois felizes. Isso era mais importante. Então eu percebo que também nessa época, assim, foi tão importante viver essa quebra de orgulho, de autossuficiência, de querer viver de aparência, que era por isso que eu tava toda endividada, né? Porque eu queria mostrar que eu podia ter uma coisa que eu nem podia.
ter roupa que eu nem podia ter e tantas outras coisas, porque foi tão mais leve viver só com quem eu era ou só com quem eu podia ser, sabe? Foi muito importante pra mim esse momento. Então as pessoas, quando eu digo que eu mudei de vida, as pessoas acham que foi rápido, e não foi. Quando eu fui pra esse apartamento, que eu ainda estava sem sofá, eu já criava conteúdo pro YouTube há 2 anos, gente. 2 anos criando conteúdo. Aquele período ali eu já tava fazendo 3 mil reais por mês com os vídeos do YouTube, 2, 3 mil, 1.500, 2, 3 mil ali, né? De 1.500 a 3 mil o último ano praticamente. E eu ainda tava com o nome sujo, tá? Então, assim, esses vídeos de mudança rápida de vida, gente, não foi rápido, mas eu ia mudando, eu ia percebendo a minha transformação. E aí eu juntei dinheiro, comprei meu sofá à vista, juntei dinheiro, comprei a minha geladeira, devolvi a geladeira que eu tava, né, emprestada, comprei uma geladeira simplesinha, pequenininha ali, branquinha ali, ficou bem bonitinha na minha cozinha. E eu fui juntando e criando esse hábito de comprar à vista. Então eu fui mudando, sabe? Então eu mudei totalmente as minhas escolhas. E aí eu comecei também a investir. E foi nesse apartamento também que a gente ficou sem TV, sem sofá, que eu comecei ali a investir dinheiro. E ali eu ganhei uma TV pequenininha de 20 polegadas, se eu não me engano. Tinha 20 ou 18. Um monitorzinho bem pequenininho. Eu aceitei. Comecei a me abrir para receber, e aí a gente tinha um sofá e tinha aquela TV pequenininha que foi com a gente para o outro lugar. E aí quando eu saí desse apartamento que eu aluguei com o nome sujo, e que eu quitei as dívidas porque comecei também a vender e comecei a investir, eu fui morar em Camboriú, que é do lado de Balneário, porque ainda não tinha condição financeira de morar em Balneário Camboriú. E aí foi muito legal, porque pela primeira vez na minha vida eu tinha alugado um apartamento por imobiliária. Eu me lembro que eu saí para procurar apartamento para alugar, porque a moça que eu tinha morado nesse apartamento por 2 anos, veja bem, fiquei 2 anos nesse apartamento de 600 reais, onde eu ainda estava ali com o nome sujo e estava limpando meu nome, estava aprendendo a investir. E quando ela pediu o apartamento, eu fui procurar apartamento para alugar. Isso foi na metade do ano, né? E aí eu disse, eu vou tentar morar mais perto de Balneário possível. E comecei a andar na rua procurando apartamento em Camboriú. E eu me lembro que eu olhei um prédio, estava escrito uma placa, aluga-se. E quando eu olhei a placa, era de uma imobiliária. Só que eu já tava com o nome limpo. E aí eu fui na imobiliária, e aí eu peguei a chave do apartamento. E quando eu entrei no apartamento, eu falei, nossa, que apartamento lindo. Só que morrendo de medo de não ser aprovada e tal. E aí perguntei como que era o processo de locação. Aí passa, né, por um cadastro. Aí eu tive que levar os meus extratos do dinheiro que eu recebia, das vendas do YouTube, das consultas que eu fazia de Theta Healing. Precisava dar 3 aluguéis de calção. Eu tinha 3 aluguéis para dar de calção. E ali foi a primeira vez assim que eu vi que a Daniela tinha mudado. Ali eu vi que eu tinha criado uma nova versão de mim, porque na minha vida inteira, até os meus, hoje eu tenho 41, isso deve ter sido com meus 34, talvez, 35, eu nunca tinha tido dinheiro guardado, eu nunca tinha tido o nome limpo por tanto tempo, eu nunca tinha vivido isso na minha vida, eu nunca tinha vivido isso na minha vida. E quando eu vi fazendo um contrato pela imobiliária no meu nome, quando eu me vi dando dinheiro do calção, quando eu saí desse apartamento, eu tinha o dinheiro do calção lá para pintar, eu entreguei sem sair fugida, sem sair corrida, o apartamento pintadinho, que eu pintei o apartamento todo de colorido, pintei parede de azul, parede de amarelo, eu tava numa fase bem colorida, eu tinha bastante planta nesse apartamento, que eu entreguei o apartamento todo bonitinho, sem ficar devendo nada. Falei, caraca, eu realmente me tornei uma pessoa diferente. E valeu a pena viver só com aquilo que eu podia carregar, valeu a pena parar de querer viver uma coisa que eu não tinha, valeu a pena parar de querer impressionar os outros e comprar roupa para impressionar os outros e comprar sapato para impressionar os outros. Nossa, valeu a pena, sabe? Então, tudo aquilo que eu tinha vivido, assim, do deboche, de eu ter ido de calça no casamento da amiga, de não ter pago uma maquiagem, de não ter dado um presente caro, de ter ficado um tempão gravando e falando pra ninguém, tudo aquilo foi muito bom ver que valeu a pena e não foi rápido, né? Então, como eu disse, fiquei 2 anos nesse apartamento 600. Antes eu já tinha ficado 1 ano no porão. Então,
3 anos eu ainda, né, não tinha limpado meu nome todo, mas eu continuei. Então, se eu tivesse que mapear o processo, né, como mudar de vida com pouco dinheiro e com 2 crianças pequenas, eu diria, né, o primeiro passo: carregue só o que você consegue. Porque muitas vezes a gente quer subir o padrão, que a gente não... É tão pesado ter carro sem poder, morar numa casa grande sem poder. A melhor coisa que me aconteceu foi ter que ir pro porão. Por quê? Porque era o que dava pra mim. Mal dava, na verdade, o porão. E eu queria ficar lá na casa grande, com 2 salas. Eu não tinha culpa sustentar aquela casa, entende? Então, quando a gente desce o degrau e a gente vive só com o que dá, é a melhor coisa que a gente pode fazer para melhorar a nossa vida financeira. Então, a primeira coisa que eu fiz foi isso: descer o padrão. Parei de comprar roupa, né? Eu que tinha um monte de roupa, um monte de sapato. Não, Daniela, você pode comprar 10 pares, você pode comprar sapatos todo mês como você comprava. Você nem podia, porque se você pudesse mesmo, você não estava endividada, você estava com a sua vida resolvida. Então você comprou mais do que você podia. Então, assim, viver só com o que você pode é o primeiro passo. O segundo passo é você viver agora o que você quer viver amanhã. Não espera ter dinheiro para ir para a praia, não espera ter dinheiro ou ter tempo para contar uma história para os seus filhos, não espera ter tempo ou disposição ou que a vida esteja toda bonitinha, montadinha, com tudo certo para você ir lá levar seus filhos num parquinho para brincar. Então, eu comecei a viver naquele momento o que eu queria viver com elas amanhã. Então, assim, ok, eu não tô com a vida resolvida, mas eu vou viver como se eu tivesse. Eu não vou fazer e viver como se tivesse. Tem muita gente que acha, eu vou viver como se eu fosse rica, sai comprando, torrando tudo cartão. Não, não. Eu vou viver agora o que eu quero viver. No fundo, eu quero ser feliz, eu quero poder brincar com as minhas filhas, eu quero poder ter tempo para estar com elas sem estar me preocupando com dinheiro. Então, eu comecei a viver naquele momento. Quase todas as noites eu contava história para elas antes de dormir, quase todas as noites, eu juro por Deus, quando elas eram pequenas, quase todas as noites eu contava história para elas antes de dormir. E eu não sabia às vezes o que eu ia comer amanhã, mas vamos viver o hoje e o que a gente quer viver amanhã. Então eu comecei, e isso, gente, é fundamental, né? Tipo, eu só vou em Balneário quando eu conseguir morar lá. Não, não, não. Eu fui muitas vezes para Balneário com minhas filhas, muitas vezes sem ter dinheiro para alugar uma cadeira, mas a gente ia, a gente levava a nossa marmitinha, a gente brincava, a gente caminhava, e era assim que a gente fazia, né? Eu me lembro que eu tinha um hotel que eu tinha muita vontade de ir, eu não tinha dinheiro. Sabe o que eu fazia? Eu ia lá e tomava, porque no hall de entrada tinha uma cafeteria do hotel. Não posso me hospedar, mas eu posso comprar um café. Eu ia lá, tomava um café e um pão de queijo. Viver agora o máximo que eu posso, como se, né, o que eu quero viver amanhã, viver hoje, dentro, né, dos limites possíveis. Então, isso eu fiz muito, tá? Eu fiz muito. Eu não tava com tudo pago, mas eu tava lá, contando história, fazendo piquenique quando dava, levando num parquinho gratuito, numa pracinha, levando na praia quando dava e tentando fazer o melhor que eu podia com aquilo que eu tinha, tá? Então eu acho que esse foi um segundo ponto, descer o padrão e fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem. E o terceiro ponto para mudar de vida, gente, é mudar hábitos. Se a gente não mudar os nossos hábitos, a gente não tem como mudar de vida. Se eu não pegasse aquela Daniela do passado e dissesse assim, querida, você não sabe lidar com dinheiro, você gasta mais do que você pode, você vai passar agora boa parte do tempo sem comprar nada, porque você comprou mais do que deveria, agora você vai precisar ser punida e você vai ficar sem comprar um brinco, um batom, uma rasteirinha. Fiquei 2 anos sem comprar absolutamente nada. Você vai aprender a dominar sobre o dinheiro e você vai guardar dinheiro e tudo que entrar você vai pagar o que você deve. Antes de comprar um chocolatinho ou comprar uma pizza, uma coisa muito legal pra vocês, você vai primeiro priorizar porque as pessoas precisam receber. Eu mudei, né? E quando eu me vi de fato lá, assim, conseguindo alugar um apartamento, pra mim é fruto de uma mudança de hábitos que eu tive, né? Então eu fiz novas escolhas, e se eu não tivesse feito novas escolhas, eu não teria mudado de vida. E eu acho que outra coisa que foi muito importante pra mim também foi mudar a roda de amigos. Porque os amigos que eu tinha, o grupo que eu vivia, a gente conversava sobre as mesmas coisas sempre. As pessoas que você conversa por muitos anos, elas não têm nada de novo para te acrescentar. Às vezes mudar o círculo, ouvir outras pessoas, fazer parte de um novo grupo, vai te ajudar a aprender coisas que você precisa para mudar. Por quê? Porque naquele ambiente você vai ouvir as mesmas conversas, as mesmas coisas sempre. Então,
eu comecei a ouvir vídeos sobre educação financeira, comecei a assistir vídeo gratuito. Eu não tinha dinheiro na época para comprar nem um e-book, nada, não tinha dinheiro. Então eu consumi muito conteúdo gratuito, fazia os exercícios. E não adianta consumir conteúdo e não mudar, né? A gente tem que consumir o conteúdo e escolher fazer diferente, porque senão a gente vai colher sempre os mesmos resultados. Então eu fui escolhendo fazer diferente, mas uma coisa que eu quero deixar muito claro para vocês é que não foi rápido. Não foi rápido. Essas mudanças que vocês veem, né, rápidas, né? Igual eu como mudei a barriga 7 dias, mas depois engordei de novo. Então a mudança, gente, é uma coisa que, sabe, até você se tornar uma outra pessoa, se tornar é uma coisa que leva tempo. É só a gente ver uma faculdade. Se tornar médico é da noite pro dia? Não. A pessoa leva 5 anos estudando integralmente para se tornar médico. O que faz a gente pensar que a gente um dia que não compra ou um dia que pagou em dia se tornou um bom pagador? Então eu chegou um momento na minha vida que eu desejei me tornar investidora. Eu desejei me tornar uma boa pagadora. Eu desejei ser uma pessoa que tem crédito, entende? Eu desejei ser uma empresária. Eu desejei ser uma empreendedora. E ser é algo que demora. Você não se torna uma bailarina da noite pro dia. Você não se torna uma professora da noite pro dia. Você não se torna uma enfermeira da noite pro dia. E se você não é um bom pagador, você não se torna uma boa pagadora da noite pro dia. Você não se torna uma pessoa que tem dinheiro guardado e é uma investidora da noite pro dia. Você não sai de endividada a investidora da noite pro dia. Entende? Então é uma decisão que a gente precisa continuar regando quem a gente deseja se tornar todos os dias. Então, se eu não tivesse nesses 2, 3 anos regando aquela nova versão da Daniela boa pagadora, que tem crédito, que tem dinheiro guardado, ela não ia acontecer, porque ela precisava de mim, ela precisava das minhas escolhas para acontecer, né? E uma coisa também que eu acho que me ajudou a mudar de vida foi reconhecer os meus pequenos resultados. Porque chegou um momento da minha vida, eu já estava morando naquele apartamento de R$600 com o nome sujo. Eu tava sem o sofá lá, né? Mas eu tinha alugado no meu nome e eu me peguei reclamando naquele apartamento. Lembra que eu falei, viver agora, vamos olhar para o que tem, não vamos olhar para falta? Chegou um momento ali que eu comecei a olhar pro lado e parecia que todo mundo tava tão bem, parecia que eu já tava tanto tempo naquela jornada e tava, né? Já tava ali 2, quase 3 anos fazendo escolhas diferentes e eu ainda não tava vendo as mudanças assim, de tipo, ter liberdade financeira que eu queria. Não foi rápido. E aí, naquele momento, eu me peguei reclamando, eu falei, cara, parece que eu tô, sabe, tanto tempo aqui, proibida de comprar uma rasteirinha, um batonzinho da Natura, um sabonetinho, uma coisa. E parece que não tenho grandes resultados. Eu ainda tô aqui sem sofá, eu ainda tô aqui com uma geladeira emprestada. E eu ainda tô com o nome sujo. Já tava finalzinho da dívida, mas eu ainda tava com o nome sujo. E eu me peguei nessa reclamação. E aí chegou um momento que eu falei assim, né? Voltei pra consciência e falei, ok, talvez. E eu já tinha sido picada pelo marketing digital e parecia que todo mundo fazia milhões da noite pro dia. E eu não tava conseguindo vender. Eu já tava 2 anos tentando vender na internet e eu não conseguia vender. Foi naquele apartamento que eu comecei a vender, né? E aí eu olhei pra fora, né? Fui me comparar, me senti pequena demais, senti que como se tudo que eu tivesse feito não tivesse valido tanta pena assim. Quando eu comecei a lembrar aonde eu tava lá atrás. E eu falei, putz, lá atrás eu não conseguiria, eu tava morando num porão. Lá atrás eu tava misturando leite com água para render a mamadeira das minhas filhas. Lá atrás eu mal, né, ficava orando a Deus para como que eu ia comprar fralda para elas. Lá atrás a gente tava vivendo de doação de comida. Tinha tanta coisa acontecendo. E olha agora, você tá com um apartamento alugado, no teu nome, mesmo com o nome sujo. Você tá com dinheiro guardado para quase conseguindo comprar teu sofá à vista. Uma coisa que tu nunca fez na vida foi comprar uma coisa grande à vista. Eu comprei meu computador à vista morando nesse apartamento. Eu comprei a geladeira, eu comprei um monte de coisa grande à vista, né, juntando dinheiro. Você já tá quase quitando as suas dívidas. Sei que tu não tá com o nome limpo, mas olha só. Você tava com 50 mil reais em dívida. Então assim, como assim não melhorou? Você vai fazer agora uma formação de Theta Healing, que é 1.800, era a formação que eu juntei também para pagar minha formação. Então assim, como assim não melhorou? Como assim tu tá no mesmo lugar? Como assim? Tu não vive mais de doação de comida? Tu não recebe mais ajuda da tua avó? Então, como não melhorou?
Só que às vezes a gente olha pro lado e acha que a vida do outro tá melhor e aí a gente se sente pequena. E ali eu aprendi que a minha única régua de comparação não tem que ser com a caminhada dos outros. A minha régua de comparação tem sempre com a Dani do passado. Então, às vezes eu me pego, nossa, eu tô 9 anos na internet, olha o resultado das outras pessoas. Não, pera lá. Olha onde eu vim. De onde eu vim, eu teria condição de viver tudo que eu vivo hoje, de proporcionar tudo que eu proporciono hoje pra mim, pra minhas filhas, para as pessoas que eu amo? Eu não teria. Então, olha quanto eu cresci, olha quanto eu evoluí. Então, valeu a pena e vale todos os dias. E todos os dias eu continuo vivendo agora o que eu quero viver amanhã, sendo agora o que eu quero ser amanhã, contemplando tudo que tenho agora, o que eu quero viver amanhã. Eu sigo aqui vivendo o que dá dentro do que eu posso, comprando à vista, evitando parcelar e me endividar. Tenho dinheiro para comprar? Compro. Não tenho? Não vou comprar. E eu sinto que eu tenho os mesmos hábitos até hoje, né? Então eu faço essas mesmas coisas até hoje. Então foi assim, tá? Mas eu sempre quero deixar muito claro pra vocês. Não é rápido. Não foi rápido. Não foi rápido como parece e como a gente vê no mundo imediatista. E a verdadeira mudança não é para as pessoas imediatistas. Não é para as pessoas que querem fórmula mágica. Porque se tornar algo não é rápido. Não é rápido. E aí foi onde eu entendi, né? Nesse período que eu comecei a reclamar, eu comecei a entender que ser algo, mudar o ser é diferente. Ser empreendedor, ser investidor, ser um bom pagador, isso é uma construção, como ser médico, dentista, e isso leva anos, tá? Então, toda vez que eu quero me tornar algo, eu começo a construir e eu sei que eu preciso regar igual uma faculdade. Você precisa ir todos os dias, você vai fazer prova para ver se você aprendeu a lição e você continua um dia, o outro, até se tornar. E quando você se torna médico, o que acontece? Você pode atender, você ganha dinheiro da consulta. Quando eu me tornei uma boa pagadora, aconteceu o quê? Eu comecei a ter crédito. Eu não precisava mais pedir nome para os outros, eu tinha crédito. Porque as bênçãos começam a correr atrás de você quando você se torna. Quando eu me tornei uma boa pagadora, eu pude fazer as coisas no meu nome. Quando eu me tornei investidora, eu tinha dinheiro guardado. Então eu não preciso fazer força, é leve quando a gente se torna. O problema é quando a gente quer viver coisa que a gente não é. E aí fica pesado demais, entende? Então a Dani do passado queria viver coisas que ela ainda não era, que ela ainda não estava pronta para viver. E a gente tem que se tornar, porque se você atender uma pessoa sem estar pronto para atender, ser médico, você pode cometer um erro numa cirurgia, né? Fazer uma cirurgia antes de ser médico, né? Dar um carro para uma criança que não tem ainda preparo para ter uma carteira de motorista, ela pode morrer. Então, às vezes a gente quer viver coisa que a gente não se tornou quem a gente precisa ser para viver essas coisas que a gente deseja viver. Então, eu entendi que eu precisava me tornar e construir essa pessoa diariamente. E quando eu me tornasse, eu não precisaria fazer esforço. Os bancos iam começar a me ligar, me oferecendo cartão de crédito, as empresas iam começar a querer, né, oferecer coisa. E aquilo que eu tentava tanto conseguir, crédito, empréstimo, coisa arada, era um desafio. Mas quando eu me tornei, ficou fácil. Então foi assim, no meu processo de mudança, fazendo essas escolhas, eu me sinto muito orgulhosa da minha história, da minha jornada. E gosto de contar a história, porque eu sei que tem muita gente que está num lugar que parece que não tem solução, que não tem jeito, mas tem. Mas eu sempre quero deixar claro, né, que a mudança, ela não é imediata. A mudança é uma escolha diária e é uma construção. E se um dia você decidir mudar a sua vida, e você decidir pagar o preço, e você decidir mudar os seus comportamentos por 1 ano, 2 anos, 3 anos, é impossível você regar por 2, 3 anos um comportamento e não ter uma nova colheita. É impossível uma pessoa ir para a faculdade durante 2, 3, 4 anos e sair do mesmo jeito que ela entrou. Não tem como, né? Então, é isso, tá? Eu desejo de verdade que esse vídeo possa gerar um pouco de esperança para vocês e entender, acima de tudo, que não é rápido e que a transformação do ser é uma construção diária, hoje, dia após dia. Seja hoje quem você deseja ser amanhã. Comece hoje sendo
quem você deseja ser amanhã, certo? Então é isso, a gente se vê nos próximos vídeos.